É verdade, para não perder voto é melhor não cantar. Eu sempre digo que é melhor, eu adoro ser professor e alguém aqui acertou, né? Eu estou vereador, mas é verdade que é melhor não cantar, né? Porque depois, quando a gente gosta de ouvir uma voz suave e tal, vai que eu incomodo vocês, que são meus amigos, meus irmãos, meus companheiros. Eu tenho muito orgulho de, inclusive, tê-los como meu eleitor. Mas mais me orgulho de ter semeado entre vocês a minha presença como ser humano. Na verdade, a política para nós precisa ter essa perspectiva da gente poder partilhar. Por exemplo, são 3 meses de campanha, né? Que a gente tem que estar se apresentando, que a gente tem que estar conversando, que eu, como candidato, muito me orgulho de fazer a minha parte. E é dessa maneira que a gente faz a nossa campanha. Caminhando, se apresentando. Mas, olha, não teria sentido a gente, por exemplo, pensar nesse jantar, e esse jantar é muito, muito necessário. Eu costumo dizer que está aqui. Eu sei que está tarde, mas o ingrediente dele é a política. Porque a gente precisa tratar desta política. A gente precisa dizer as coisas, ouvir, refletir sobre elas. Esse é o ingrediente que não pode deixar de ter num jantar de uma candidatura. Eu sei até que o preço é salgado, né? Mas não é não, porque, na verdade, o tempero é a amizade de vocês, é o amor da minha família, é a confiança daqueles que acreditaram em mim, uma tarefa. Na verdade, muito obrigado, muito mesmo, por vocês aqui virem ao nosso evento. Aliás, Yara, eu tive que me segurar, porque a Yara, a minha filha, né, eu divido esse privilégio com o Macário, que é o pai da Yara, o meu amigo. Não vou nem contar do meu pai. Meu pai é maravilhoso, é um homem lindo, que eu amo também. Feliz Dia dos Pais, meu pai. Muito obrigado por ter contribuído muito para a minha personalidade. Algumas coisas, a modernidade, eu sei que você às vezes não alcança, mas você é tão maravilhoso que alcança, né? Porque sempre o Macário andava também lá em casa e a gente viu um dia e disse: meu filho, você tem certeza que o Macário gosta de você? Porque você está com a mulher dele, né? Porque a gente é contemporâneo, né, da universidade. E meu pai vai entender, né, os filhos, mas ele não só. Acho que o entendimento que eu tenho, ele colaborou. Mas, na verdade, a Yara é a filha que eu tenho mesmo, viu? Porque eu tenho o Rony Eric, que é também filho de uma outra relação. E a Yara, filha da Soninha. Aliás, eu tenho um, ela tem uma e nós temos o Vitor. A interseção. Então, que coisa boa, porque eu acho que a família também é a peça, né, o centro que move, por exemplo, uma vida. Eu muito me orgulho da minha. E ainda mais uma filha jornalista, hein? Para ter, assim, a facilidade de falar e de emocionar também. Mas eu muito me orgulho de ver ela sentindo o que, de fato, a gente é. A gente fala para as pessoas, quando a gente fala o que sente, quando a gente vive o que sente, a gente consegue, por exemplo, ouvir depoimentos como esse que eu ouvi agora, e que eu muito me orgulho de conviver. Eu queria, para muito rapidamente, então, dizer, gente, que a nossa campanha está tomando conta da cidade. A nossa campanha do 13, 12, 1, a gente está vendo ela acontecer. O jogo é duro. É por isso que, Yara, você explicou em palavras lindas o que eu não vou mais nem precisar dizer. Esse é o jogo daqueles que, na verdade, não topam ver um projeto político nessa cidade, colocando esta cidade, esta máquina civil da maioria. Eu tenho muito orgulho de ser líder da prefeita Luiziane. Muito, mas muito mesmo. É uma das coisas que mais me orgulha. O governo tem problema? Tem. Óbvio que tem. Mas tem tanta coisa que nunca ninguém ousou enfrentar
e que essa loura, danada, guerreira, enfrentou. Como é bom ver o Pirambu, as pessoas sendo valorizadas nas comunidades. Como é legal ver as crianças da escola pública respeitadas. É respeito você dar o que o governo tem dado. Na verdade, não é favor, é obrigação. Eu digo muito lá na Câmara. Eu muito me orgulho de ser líder de um governo que cumpre com a sua obrigação, porque muitos lá chegam e não cumprem. Aliás, na política, todos nós temos que cumprir com a nossa parte. Eu, por exemplo, estou aqui candidato. Nessa cidade, tem 2,5 milhões de seres humanos, como nós. Aqui tem mais de 43. Os 43 aqui poderiam ser vereadores. Mas, na verdade, tem 1.102 que está concorrendo. Tem 2,5 milhões de pessoas, 43 vão ser vereador, 1.102 estão querendo ser. Eu tenho me orgulhado muito de estar tocando esta campanha, sabendo que, inclusive, por ser líder do governo, a gente enfrenta esses intempéries, né? Por quê? Porque querem atacar o Eumano, querem botar para baixo a campanha do PT, não suportam, na verdade, o nosso projeto, e para poder atacar, aí, muitas vezes, se coloca a serviço disto os meios de comunicação que dão a informação, mas não dão a informação por completo. E aí, óbvio que todos sabem do estrago que isso faz, porque é isso mesmo. Mas como a gente tem uma certeza do porquê que está na política, eu vou me importar com o que o poder econômico dessa cidade diz, com o que alguns querem fazer com quem veio da luta do povo. Eu só posso me orgulhar de ver que a política, pelas mãos nossas, de homens e mulheres como vocês, tem conseguido mudar. Quem diria que um negro, cadê ele? Filho de uma lavadeira de roupa, comerciário, se tornaria deputado federal da nossa cidade. E que bom, negão, tu continua morando no Dendê. Do mesmo jeito? Tomando cachaça? Bom demais, né? Que um companheiro, filho de um servidor, que eu tenho muito orgulho de conhecer, de uma família simples. Ele saiu do Piauí, mas ele é de Ceará, né? Antônio Carlos é deputado estadual. E isso são coisas que a política tem nesse país avançado. Quem diria que um torneiro mecânico retirante, de tão pobre que era, a elite convencia que não deveria ser presidente. Por quê? Porque era do Nordeste, porque era um torneiro mecânico, porque era pobre, porque era como a maioria do povo brasileiro. E a elite precisa, na verdade, enganar a maioria do povo brasileiro. Mas um dia isso chega ao fim e vai chegando. E nós elegemos o Lula. E, aliás, elegemos uma mulher para dizer que as mulheres, né? E essa simbologia da eleição da Dilma, porque ela até teve uma formação e tal, mas é para dizer que as mulheres conquistam, que elas não estão pedindo, mendigando, né? Elas estão conquistando espaço na política. E eu, quem diria, né, dona Bia? Lá saí do nosso tabuleiro, chegado aqui na Serrinha, morando na vila do seu Geraldo Anorato. Meu pai, na época, ajudante de caminhão, né? Hoje ele já acendeu, é caminhoneiro. Na época ele era ajudante de caminhão. Minha mãe, essa danada, fez tudo. Sacoleira, vendia, esses meus amores. E eu me tornei vereador. Olha que coisa boa. Vocês têm dúvida que até 20 anos atrás isso era impossível? Com certeza ninguém tem, porque não é. Isso a gente não via. Então nós estamos indo para frente. Agora o jogo é duro. Quem está na política para se dar bem, para fazer negócio, para poder ajudar os seus e dar ao povo que sobra, esses aí jamais vão concordar, por exemplo, com o filho do caminhoneiro. Jamais vão. E eu não tenho muita sorte, não, porque eu não tenho. Ninguém não tem relação essa coisa de pedigree, né? Porque vai que tem alguns aí, não tem alguns que roubam, que se locupletam, e por que não sai nos jornais, hein? É porque são tão amigos do dono que o cara não bota.
É isso mesmo. Porque não se preocupem, viu? Vão para cima. Esse vereador aqui nunca meteu a mão no que é de ninguém. Nem da Enlube, nem da cidade, nem do vizinho. Nunca, né, minha mãe? Você sabe disso. Mas, aliás, é isso mesmo. Tem um desenho institucional que o povo inventa, que às vezes é pura hipocrisia. Porque é uma coisa que é uma tecnia, e a gente sabe que foi comprar combustível da Petrobras. Não dá nem para pegar toco, né? Porque não tem essa coisa, os safados pegam toco. Mas um estatal, graças a Deus, quando é o Estado, o mesmo dinheiro que saiu das contas da Enlube está lá nas contas da Petrobras. Ou então, eu não tive dúvida, uma época, quando assumi a Enlube, tinha que fazer uma licitação para dar banana nos macacos. E como é que os macacos esperam 40 dias? Os animais do zoológico esperariam. E aí eu fui lá dizer que tinha que fazer. Não, mas tinha que ter feito. Senão você... Aí, qual é a hipocrisia? Eu tinha que ter ido me macunar com algum comerciante para o cara me vender para depois eu pagar ele. É isso? Era isso. E o cara ia vender mais barato. Ia esperar 3 meses para... Eu preferi enfrentar o TCM do que enfrentar a União Protetora dos Animais. Porque senão não tinha nenhum macaco para contar história no zoológico se eu não tivesse feito o que fiz.